Que Deus abençoe você. Que Deus renove no seu coração a fé, a esperança e o amor. Essas virtudes tão fundamentais no nosso crescimento na fé, na nossa obediência à palavra do Pai, que é o próprio Jesus. O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus então começou a mostrar aos seus discípulos que ele devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra possa produzir em mim e em você o fruto que ela nos anuncia. E o fruto é exatamente a fé. A fé da qual Jesus possibilitou em Pedro construir a igreja dele, de Jesus. Não é a minha ou a sua, é a igreja de Jesus. E é essa igreja a que eu e você pertencemos, a Igreja Católica. Porém, para que essa igreja fosse constituída, a vontade de Deus se revelou na pessoa de Pedro. Quando Pedro professa a fé, dizendo que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, essa fé é um dom de Deus. Não foi a carne nem o sangue que revelou isso a Pedro, a Simão, mas foi o próprio Deus. A igreja não é vontade dos homens, não é fruto da criatividade humana. É decisão do Pai em Cristo pelo Espírito Santo. Que eu e você possamos hoje responder essa pergunta: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Não basta saber o que os outros dizem sobre Jesus. É preciso que experimentemos o poder da inspiração do Espírito em nós, para que também nós possamos professar. Veja que neste mesmo Evangelho, Jesus, quando revela o seu destino, ou seja, a sua decisão de ir até Jerusalém, passar pelo sofrimento, pela paixão, pela morte, Pedro quer retirá-lo desse propósito. E Jesus diz: afasta de mim, Satanás, ou numa outra tradução: Pedro, fique atrás de mim. Não queira ser a minha direção, mas siga-me. Que o Deus Todo-Poderoso nos dê essa sabedoria de sempre
ir atrás de Jesus, jamais querer ocupar o lugar de Jesus ou querer mandar em Jesus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos proteja, nos livre do mal e nos dê a paz. Nesse dia em que a igreja lembra São Sisto II, como mártir, juntamente com seus companheiros. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você.